continuação de O Pará na Economia da Borracha, Transformações Econômicas e Sociais. Para seu entretenimento, mandavam buscar companhias artísticas na França, em Portugal e Rio de Janeiro, que fizeram época no Teatro da Paz. Calcula-se que de fevereiro a dezembro de 1878 foram apresentados no teatro aproximadamente 126 espetáculos. Em decorrência desse vaudeville, surgem inúmeras casas de diversões, como o Café Chic, Café da Paz, local preferido de reuniões para discussão política, Moulin Rouge, Chat Noir, Café Madrid e Café Ric. Este último considerado um dos principais centros da sociedade paraense. Em 1912 foi inaugurado o Cinema Olímpia, com vasto e agradável salão de projeção e outro de concerto e de espera, transformado, em local de lazer da pequena burguesia. Os coronéis da borracha davam-se ao prazer de ter suas cocotes, prostitutas de luxo, muitas delas europeias, como Panchita espanhola, Raito de Ouro espanhola, Margot francesa, frequentadoras das sessões das sextas-feiras do Cinema Olímpia, onde exibiam os vestidos luxuosos que mandavam buscar na Europa e joias da casa Crouse. Os coronéis da borracha, embora dependentes financeiramente de Londres e Estados Unidos, estavam culturalmente ligados a Paris, uma das cidades polos da Belle Époque, cidade símbolo da fase áurea da modernidade. A formação de um excedente econômico na região, resultante da extorsão do seringueiro, dos lucros obtidos pelos aviadores e seringalhistas, e a inversão de capitais, giro e fixo, por pessoas não residentes na região, vai ser responsável pela demonstração do pendor pelo luxo e ostentação dos coronéis da borracha. A riqueza criada pelo látex também contribuiu para uma reorganização do espaço urbano, sempre em função do mercado especializado na borracha. Esse reflexo se expressa na construção de prédios como o Teatro da Paz, o Mercado Municipal do Ver o Peso, Palacete Bolonha, Palacete Pinho, criação de uma linha de bondes, instalação de bancos, entre parênteses. Em 1886 já funcionavam 4 estabelecimentos bancários e companhias seguradoras,
estas últimas intimamente ligadas ao sistema financeiro estabelecido na região. Na Rua do Espírito Santo, atual Doutor Assis, bairro da Cidade Velha, de mistura com as casas mais vistosas dos comerciantes, dos políticos e dos funcionários do governo, se encontravam algumas repartições, como, por exemplo, o Paço Municipal, situado na esquina da Travessa do Carmo. Áreas próximas da Cidade Velha, paulatinamente, vão transformar-se no centro de atividades comerciais, fazendo com que as famílias que lá residiam se transferissem para outros pontos, geralmente afastados, em busca de maior espaço para a construção de suas rocinhas, dando origem aos atuais bairros de Nazaré, o Marizal e Batista Campos, onde os lotes de terra ainda eram mais baratos, já que eram áreas habitadas por pessoas que, em decorrência a esse processo, foram sendo empurradas para áreas bem mais afastadas da cidade, transformando-se em bairros hoje considerados de periferia, como Pedreira. Esse processo de transformação da cidade é tão acentuado que, na expressão da Jean de Bonnefond, viajante francês, Jean de Bonnefond, viajante francês, bem lhe pareceu Bordeaux, com um movimento de veículos de toda sorte, um vai e vem contínuo que parecia mais um grande centro europeu do que uma cidade tropical. Com a economia gomífera, dá-se o fim das estruturas escravagistas e a Amazônia passou a se integrar aos mecanismos de poder do sistema capitalista internacional. A aristocracia agrária e os comerciantes vão se agregar aos novos projetos do Estado Nacional. A elite intelectual produzida na Europa e o grupo dirigente incorporam noções do liberalismo econômico no plano doutrinal. A importância da migração europeia e a liberdade de navegação se tornam condições indispensáveis ao progresso. O debate ocorria em torno dessas questões consideradas essenciais ao desenvolvimento da região. Enquanto isso, franceses, ingleses e norte-americanos vão dirigir a comercialização da borracha. Os ingleses dominavam a comercialização da borracha e chegaram a instalar uma agência do London Bank of South America, antes de qualquer outra agência bancária nacional. A libra esterlina circulava como R$1.000 e os transatlânticos da Bulk Line faziam linhas regulares entre a capital amazonense e Liverpool.
À medida que os riscos de capital aumentavam e as relações comerciais se ampliavam, engendrava-se uma especialização nesse sistema. Ocorre a separação do papel de exportador e importador. O agente norte-americano ou inglês se especializou apenas em exportar, começando a oferir ganhos com o setor importador, aos poucos, o qual vai se transferindo para as mãos dos portugueses, cuja função a desempenhar era comprar em seus países, financiar os empréstimos da borracha e os fornecedores locais. Esta fração comercial passou a oferir ganhos com os lucros de suas operações, e o grande aviador, geralmente português, obteve as vantagens próprias do aviamento. A presença dos portugueses no setor de aviamento deve ser ressaltado pelo seu pioneirismo na organização desse sistema mercantilista. A propósito da importância que os portugueses tinham no setor comercial da cidade, Henri Coudreau, viajante francês, ao percorrer a Amazônia por volta de 1882, fez o seguinte comentário: ils sont extrêmement solidaires. Les opérations sont les plus secrètes. Ils forment entre eux une espèce de ligne defensive of offensive. La colonne dispose de capitaux très grands. Les Portugais sont les principaux actionnaires des grandes sociétés et des estabelecimentos de crédito. Há tempo que não leio francês. Aprendi no primeiro grau. Com a expansão dos negócios da borracha, os lusitanos foram consolidando suas fortunas e reinvestindo parte dessa acumulação na exploração de novos seringais. Outra parte se orientando para o setor pecuário. Foram feitas inversões nos setores de atividades urbanas, de negócios imobiliários, da construção naval de pequeno porte e da construção civil, entre outros. Vale a pena observar a associação dos fazendeiros construtores ao estado nascente. Em 1863, João Augusto Correia obtém contrato para a construção do palácio e da Secretaria do Governo. Junto com estes trabalhos de construção, esse grupo também se dispôs a adquirir concessões dos serviços públicos, como o de transportes urbanos, iluminação pública e distribuição de água. São fatos conhecidos, entre outros,
a concessão do serviço de iluminação e gás feita a Manuel Jorge Ribeiro, deputado provincial, conservador durante 30 anos. A concessão dos trabalhos de conservação do cais da cidade de Cametá foi dada ao Cônego Siqueira Mendes, chefe do Partido Conservador, presidente da Assembleia Provincial e senador em 1883. Este é um mecanismo através do qual essa fração dominante procurou, através do aparelho de Estado, obter participação política e intervenção econômica. É óbvio que procuraram recuperar uma parte do excedente que o Estado lhes tirava em forma de taxas e impostos. A economia da borracha determinou alterações acentuadas na estrutura social belenense. Surge, então, uma classe de homens políticos e burocratas formada por nacionais. Os comerciantes, basicamente portugueses, os profissionais liberais, geralmente de famílias ricas e oriundos das universidades europeias. Esta era a composição da elite dominante. Por outro lado, com as construções de obras públicas, seguiu uma nova força de trabalho propriamente urbana, que vai se juntar a outros ofícios urbanos, como alfaiates, sapateiros, relojoeiros, marceneiros e outros. A composição desses grupos expressava a camada pobre da população. Entretanto, todas essas transformações econômicas e sociais que se operaram no interior da sociedade paraense, quiçá da sociedade amazônica, vão ser duramente atingidas com a queda do preço da borracha no mercado mundial entre os anos de 1911 e 1914. A Amazônia vai sofrer um duro golpe na sua economia, expresso na queda da exportação do látex. Para se ter uma ideia do colapso, basta ver que em 1910 a exportação da borracha atingia soma de 134.958 contos de réis, traduzida em 34.248 toneladas. E 3 anos depois não atingia sequer 70.000 contos de réis, o que significou uma queda de mais de 2.000 toneladas, face aos baixos preços do mercado internacional. A queda na comercialização da borracha é explicada por vários fatores, como a grande rentabilidade da eveicultura do Oriente, a falta reveicultura do Oriente, a falta de uma classe política local que brigasse pelos interesses da região, o descaso do poder central
e as vultosas remessas de lucro para o exterior. A crise se manifestou nas falências de casas aviadoras, na queda de produção dos seringais, no caos das finanças públicas. No plano social, a pauperização da população e a deposição social de famílias instaladas com base no aviamento da borracha. O prestígio desse grupo começou a deslocar-se para os grandes comerciantes de castanha e da extração madeireira, embora os pecuaristas latifundiários marajoaras tenham acentuado sua influência sobre a administração republicana. Em 1871, já se percebe na fala do presidente da província, Abel Graça, o que significou a euforia do ciclo da borracha. A prosperidade da capital não significa de modo algum o progresso da província. Pelo contrário, denuncia um verdadeiro contraste e, para conhecê-lo, basta sair da capital, penetrar no interior e examinar as condições econômicas das povoações e populações. Em 1920, ano que refletiu a grande crise regional, Belém deixou de ser a capital da borracha e a Amazônia entrou em processo de liquidação. É de Luiz Osíris da Silva a lúcida compreensão da fase de decadência da produção gomífera. A Amazônia descapitalizada, manietada pela falta de poupanças locais, presa a uma estrutura econômica retrógrada, viu passar desse modo sua chamada fase áurea. E assim, embora tenha sido a pedra de toque da conquista do Vale para o Brasil, a borracha ficaria reduzida apenas ao mais vibrante capítulo do homem planiciário para a constituição de sua economia. Pelo que se depreende das colocações feitas, a economia apresentou um caráter puramente colonial, destinada ao comércio internacional e ajustada às contingências desse mercado consumidor. No entanto, no período que vai de 1912 a 1945, tentou-se reerguer a economia gomífera, inclusive com a criação de um plano de valorização da borracha através do Decreto Federal de 5 de janeiro de 1912, que estabeleceu uma série de medidas com a finalidade de ativar a cultura da révia. Apesar do plano não conseguir ser viabilizado, não impediu
que outras medidas no âmbito legal fossem tomadas para diminuir o impacto da crise da borracha. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, os seringais do Oriente foram ocupados pelos japoneses, obrigando o mercado internacional a se voltar novamente para a produção da Amazônia. Para garantir os preços tetos do produto, foram estabelecidos os conhecidos Acordos de Washington, 1942 a 45, e a criação do Banco de Crédito da Borracha, hoje BASA, com capitais nacionais e norte-americanos, monopolizador da compra e venda da borracha. Apesar dos esforços oficiais, a goma elástica não conseguiu alcançar os índices de produtividade do início do século, em decorrência do caráter emergencial da produção e da finalidade do projeto, encerrando-se a Batalha da Borracha ao final da Segunda Guerra Mundial, 1945. São estudos amazônicos, estudos do progresso da Amazônia, dos estados, das cidades que constituem a região norte brasileira, hoje conhecida como Amazônia Legal. Foi necessária, eu peço perdão e muita compreensão, a reiniciação da leitura deste texto, porque, devido a ser tão extenso, a carga da bateria acabou e o sol já estava muito forte, não estava tão propício para filmar. Agradeço a compreensão de todos e continuaremos com estes estudos, que dão mais riqueza, dão um caráter mais forte, a personalidade do estado do Pará e valor verdadeiro também, a Amazônia brasileira. Muito grato. José Roberto Almeida Valente.